Olá galera, mais uma videoaula e hoje vamos falar sobre biotecnologia, especificamente sobre as bactérias e a biotecnologia. Por quê? A biotecnologia ela é uma das áreas da biologia que produzem benefícios para nós usando seres vivos. De modo geral, a biotecnologia está conosco há muito tempo, mesmo antes de ser chamada desse jeito. Podemos lembrar sobre a evolução dos seres que usamos no nosso consumo, os animais domésticos, as plantas domésticas, passaram por processo de seleção artificial, que é um processo usado pela biotecnologia. Outras características como a produção de alimentos, como queijo, cerveja, pães, fermentação de vinho, produção de conservas, como picles, todos sofreram processos basicamente feitos através de reações usadas pelos seres vivos e que é aproveitada por nós para fazer nossos alimentos. Então a biotecnologia está diretamente ligada ao nosso dia a dia. E hoje ela é usada não só para isso, mas também ela faz com que atualidades como a engenharia genética seja importantíssima, principalmente com o uso das bactérias. Hoje conseguimos produzir alguns medicamentos e até substâncias que são normalmente vindas do nosso corpo através do uso da engenharia genética, usando a biotecnologia e, como fonte de trabalho, as bactérias. Veja que legal, gente. O homem hoje consegue produzir, um bom exemplo é a insulina, através de bactérias. Produzimos medicamentos, como o caso dos antibióticos, graças ao uso de algumas bactérias. Então, fungos em bactérias. Mas o que acontece? Temos uma relação direta com isso. Mas vamos lá, dando continuidade em relação a essa importância que temos das bactérias, não só em relação à alimentação, mas em todas as outras áreas da biologia. Então aqui, ó, a importância da bactéria para a humanidade. Como vamos ver essa lógica, essa produção? Vamos ver aqui em relação à biotecnologia. A biotecnologia é uma área da biologia, de estudos da biologia, desenvolvimento de seres modificados em laboratórios, transgênicos, famosos transgênicos. Eles são produtos da biotecnologia, que produz com o intuito de aprimoramento de técnicas de vários setores, como da indústria, da saúde e do meio ambiente. E vocês vão entender isso agora. Quando falamos da indústria da saúde, como eu falei, na produção de alimentos, como também na produção de metanol, butanol, de substâncias que usamos na indústria diretamente, que são oriundas das bactérias, como também na relação do meio ambiente, com um processo que vamos saber agora, que é a biorremediação. O que é a biorremediação? Vamos lá. A biorremediação, pessoal, é um procedimento, aqui temos até a imagem aqui do último acidente que aconteceu no Nordeste, com a derramada do óleo. E vamos entender, biorremediação é um processo que ocorre naturalmente pela ação de bactérias, fungos e plantas, onde os processos metabólicos de organismos são capazes de utilizar esses contaminantes como fonte de carbono e energia. Tipo assim, eles se alimentam daquele material. Não só petróleo, mas também uso excessivo de pesticidas em mananciais, quando pessoas botam defensivos agrícolas nas plantações e esses descem com a chuva, com o processo de lixiviação, chegando nos rios, e esse rio acaba se contaminando, matando os peixes. Então é usado bactérias, bactérias de fungos e algumas plantas até, que se alimentam daquele material químico, que é tóxico para o ambiente, mas que para eles é naturalmente consumido. Basicamente nós estamos acelerando um processo que a natureza faria, com essas bactérias se alimentando daquele material, de modo que nós possamos usá-lo em curto prazo. Basicamente assim, nós aceleramos o processo natural. Por isso que é tão importante para o meio ambiente. Quando acontecem esses processos, esses procedimentos, a Petrobras hoje no mundo é uma das empresas que investe pesado nessa área de biotecnologia e principalmente biorremediação com seus produtos. Petróleos, derivados de petróleo e tudo mais. Quando cai, ele já tem bactérias e micro-organismos que vão se alimentar daquele petróleo, daquele hidrocarboneto, que vai ser consumido por eles e liberado em forma de carbono ou de açúcar, de alguma substância, de oxigênio, de gás carbônico,
no ambiente. Traduzindo, ele vai destruir aquele processo, aquele elemento químico tão perigoso para o ambiente, em uma coisa naturalmente encontrada e sem riscos para o ambiente. Vamos para a próxima? Bactérias e doenças. Mas como se diz que nem tudo são flores, aqui lá de cá vocês vão ver aqui alguns bacilos, alguns do gênero Coccus. Mas falando sobre a relação das bactérias, pessoal, esse slide depois eu vou disponibilizar a vocês, como sempre faço. Mas vamos lá, as bactérias e doenças. As doenças causadas por bactérias são conhecidas, são comuns, isso é uma grande verdade. E podem mesmo causar a morte se não forem tratadas adequadamente, como é o caso da pneumonia. Mas, pessoal, vamos entender algumas coisas. As bactérias, elas não são parasitas obrigatórios como os vírus. Normalmente, a sua grande maioria, elas vão ficar inseridas ali junto com as células, elas não vão estar inseridas em células, mas ocorre, em alguns casos, que elas ficam inseridas dentro de células, mas elas criam colônias, grupos, e a sua proliferação vai causar algumas doenças que chamamos até doenças oportunistas, quando assim, naturalmente nós não pegaríamos essa doença, nós não adoeceríamos, mas por uma condição de saúde, uma fragilidade que possamos estar passando, como é o caso da AIDS, que o soro positivo, a pessoa que tem a síndrome da imunodeficiência adquirida, a SIDA, a famosa AIDS, essa pessoa ela tem suas defesas enfraquecidas. E o que ocorre com isso? Uma pessoa com as suas defesas enfraquecidas é uma pessoa suscetível a ataques de micro-organismos. E muitas bactérias se aproveitam disso, provocando a infestação e levando aquela pessoa que não tem mais como se defender à morte. Mas essa mesma doença em uma pessoa saudável não faria nada. É aquela história, você não iria dizer, eu me senti mal hoje, acordei hoje meio cansado. Não, nada. Porque essas doenças só vão atingir pessoas que estejam realmente enfraquecidas. As bactérias, elas têm uma coisa interessante em relação a elas, assim, elas são doenças, são vamos dizer, patógenos que vamos encontrar basicamente por conta da higiene. Pessoas que não mantêm uma higiene, uma seriedade legal, tomar banho, escovar dentes, sempre se manter limpo, usar roupas limpas, estar em um ambiente limpo, são fatores que impedem a entrada de uma bactéria que vem hospedeira em você ou que vem para você oportunista na sua saúde. Então, gente, quando falamos em bactérias, vamos entender que a relação da limpeza, da higienização, isso sim é diretamente ligado à sua manutenção. Prevenção, tratamento de doenças bacterianas. Aqui tem uma culturazinha bem legal. O gênero penicilino, que é um fungo sim, mas que foi usado para vencer um dos antibióticos mais famosos do mundo. Foi descoberto por Alexander há um tempo atrás, alguns dezenas de anos atrás, e que foi usada logo após Primeira Guerra Mundial, não, na Segunda Guerra Mundial. Ela provou-se uma eficiência absurda no tratamento de várias enfermidades. Esses antibióticos eles são basicamente feitos para matar seres vivos que estejam no teu corpo, basicamente bactérias. As doenças causadas por bactérias também são conhecidas como bacterioses. Tanto podem ser facilmente tratadas através de antibióticos, como o seu agravamento pode levar até a morte. A morte, na maior parte das bactérias, é transmitida pela ingestão de alimentos contaminados ou em contato com pessoas doentes. Os sintomas são variados, conforme o tipo da doença. A prevenção muitas vezes é baseada em cuidados simples, como a lavagem de mãos e de alimentos, e a vacinação, que é muito eficaz em várias doenças. Um bom exemplo é o tétano. A bactéria que provoca o tétano, você vacinado contra ele, você vai ter uma durabilidade dessa vacina de 10 anos. Quer dizer que no período de 10 anos você vai estar totalmente protegido contra essa bactéria. Mas o que podemos entender em relação à biotecnologia de bactérias é essa, gente, que usamos muito a bactéria hoje por conta da nossa necessidade e pelas características de uma estrutura química biológica muito simples. São microscópicas, sim, mas graças à engenharia genética, graças ao
o dia a dia e observarmos elas, conseguimos identificá-las em suas vantagens, como no caso da produção de alimentos, como eu já tinha citado, como no caso da produção de produtos químicos, como é o caso da indústria química, como eu falei, dos elementos como o metanol e o butanol, que são produzidos através da digestão das bactérias. Também no processo de produção de medicamentos ou da engenharia genética com a produção de insulina, todos usando as bactérias. Então elas têm uma importância muito grande para nós. E mesmo tendo a relação das doenças, que sabemos que com uma boa manutenção de sua saúde e higiene pessoal, nós estaremos praticamente, além da vacinação, estaremos praticamente livres de algum mal relacionado às bactérias. Beleza, pessoal? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Valeu.